Meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo e que a paz de Deus esteja em vossos corações. Hoje eu gostaria aqui de falar com vocês sobre Daniel Mastral. Marcelo Agostinho Ferreira, também conhecido como Daniel Mastral, que se considerava um ex-satanista, mas que depois, segundo ele, se converteu ao Evangelho de Cristo. E eu percebi que depois que ele nos deixou, a procura para saber mais sobre a vida dele foi muito grande. E não somente essa procura para saber mais sobre a vida dele, porque ele falou em muitos podcasts, algumas declarações, ele também tinha um canal que tinha muitos seguidores. Então, a procura foi muito grande, mas o que eu gostaria de trazer aqui à tona é que aquilo que ele disse sobre como o reino espiritual das trevas ele atua, isso chamou a atenção de muita gente que professa a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. E chamou a atenção em que sentido? Muita gente, apesar de ter fé em Jesus, de acreditar em Deus, de frequentar às vezes uma igreja, de estar no meio professando a fé cristã, muita gente não acredita nesse mundo das trevas. Muita gente não acredita que eles estão atuando o tempo inteiro para destruir o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Então, essas pessoas, quando viram ele dando declarações sobre como que esse mundo está agindo, muita gente começou a acreditar. Para que esse mundo espiritual não tenha nenhum poder sobre mim e sobre você, o que precisa acontecer? A gente precisa acreditar. Porque a fé é o único meio que leva o homem a Deus. Pois lá em Hebreus 11... diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois todos que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Para você ter poder, ou todo o poder sobre o reino espiritual das trevas, você precisa acreditar. E tem muita gente que não acredita. Então eu quero dizer para vocês que eu já presenciei pessoas tentando expulsar a maldade, demônios de pessoas, e que esses demônios não saíram. E que eles gritavam e batiam na cabeça do endemoniado e não saía, e não saía. E a pergunta é, por quê? Que às vezes tem crente que faz todo esse ritual para expulsar demônios e eles não saem. Há um texto muito importante para a gente, que esse texto está lá em Mateus 17, que começa dizendo que Jesus subiu ao monte para se transfigurar. Ele leva ali 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e enquanto ele se transfigura para 3, aqui embaixo ficam 9 dos seus discípulos. E esses discípulos, o texto diz que um pai trouxe um filho endemoniado para que esses discípulos de Jesus que ficaram aqui embaixo do monte expulsassem, e eles não conseguiram. Eles não conseguiram. E aí eles passaram a noite tentando expulsar aquele demônio, e ele não saía. E aí pela manhã, quando Jesus desce o monte, aquele pai, ele vem até Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que meu filho se encontra endemoniado, e ora cai na água, ora cai no fogo, porque parece também que o menino tinha ali uma enfermidade, e os demônios se apossavam do menino, e o pai diz: Senhor, porque eu trouxe para os teus discípulos e eles não conseguiram expulsar. Mais tarde, lá em Mateus 17, do verso 9 até o verso 10, os discípulos em particular perguntam: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? E a frase de Jesus é: pela vossa falta de fé. Meus irmãos, quantas das vezes na minha caminhada cristã me perguntaram, me interrogaram por que eu não lia livros sobre satanismo? E o que eu tenho para dizer para vocês é: nenhum cristão, isso na minha modesta opinião,
Nenhum cristão deveria se interessar em saber nada sobre satanismo. Porque qual que é a nossa relação de um cristão com o reino das trevas, com o reino espiritual das trevas? Qual que é a nossa relação? A nossa relação é a que Jesus teve. E qual é a relação que Jesus teve com essas entidades malignas? Jesus disse que eles tinham uma função, eles tinham um projeto: roubar, matar e destruir. Então, qual que foi a relação que Jesus teve com essas entidades? Sai. O que temos contigo, Jesus? Jesus disse: nada. Jesus não tem relação com essas entidades. E nós, como discípulos de Jesus, também não temos nenhum tipo de relação com eles. Não queremos saber o que eles têm a dizer. Até porque Jesus disse que ele é o pai da mentira e que na sua boca não existe verdade. Então até a verdade na boca dele é mentira. Então qual que é a relação que um cristão precisa ter com essas entidades? Sai. A nossa relação que temos que ter é nos enchermos de Deus para libertar os oprimidos e cativos do diabo. Agora, para que esse mundo espiritual da maldade não tenha nenhum poder, porque eu acho inadmissível cristãos que têm medo de demônios. Maior é o que está em nós do que qualquer entidade maligna. Então, cristão de verdade que serve a Deus, ele não teme nenhum espírito das trevas. E por que que ele não teme? Ele não teme porque todo cristão que conhece o mínimo sobre o Evangelho, sobre Deus, sobre a Bíblia, ele sabe que o nome de Jesus é temido por essas entidades. E que contra o poder que há no nome de Jesus, eles temem, estremecem. Agora tem um porém. Essas entidades, elas obedecem àqueles que falam em nome de Jesus quando esse alguém tem fé. Porque quando falta um cristão fé, ele não consegue. Porque essas entidades sabem. Então tem um monte de cristãos por aí, meus irmãos, que dizem que acreditam. Dizem que tem fé, mas é algo da boca para fora. Porque na hora que eles precisam e estão diante do mal, acontece como aconteceu com os discípulos de Jesus. Porque falta a essas pessoas fé. O que faz com que a entidade das trevas obedeçam à ordem de um cristão, de um servo cheio de Deus, é a fé. E por que nós não expulsamos Jesus? Pela vossa falta de fé. Quando o Daniel Mastral traz essa realidade do que é o reino das trevas, e depois ele diz que se converte, pegou muita gente, inclusive, de surpresa. Quando ele conta em um podcast que ele se converteu porque tinha um pastor que, segundo ele, era um homem ungido por Deus, e que essas entidades, pelo poder de Deus, de Cristo que havia, segundo ele, com esse pastor, foi o que o tirou desse submundo e o trouxe para o Evangelho. Então eu quero dizer para você, você que não tem fé, que você até diz que acredita, você fala que crê, mas no fundo, você não crê. Então eu quero dizer para vocês que este mundo espiritual da maldade é real. Só que contra
aquele ungido pelo sangue de Jesus, aquele que tem as marcas da cruz na sua vida, aqueles que carregam o evangelho de Jesus Cristo na sua vida, esse reino das trevas não tem nenhum poder. E que diante de você, a única atitude que esse reino tem é ir embora, é temer. Se você não tem fé, peça a Deus. Porque qualquer cristão, qualquer um que tenha fé no Filho de Deus, que tenha fé no Evangelho, que acredita no poder de Jesus Cristo, que veio, segundo ele próprio, para desfazer as obras do diabo. Esse cristão que tem fé, o reino espiritual das trevas foge dele. E o cristão que tem medo, não quero aqui dizer que ninguém precisa desafiar o reino das trevas. Não é a questão de desafio. Mas se você se deparar em algum momento, é só ter a tranquilidade da fé e falar: sai, em nome de Jesus. E acabou, meus irmãos. Quem é demônios? Quem é o diabo para lutar? Você está falando do eterno, da fonte eterna de poder. Daquele que, segundo Jesus, todo o poder foi entregue nos céus e na terra. Quem é demônios diante desse Deus? Não é nada. Então eu quero terminar dizendo que depois que ele nos deixou, muita gente começou a enxergar o mundo das trevas e o mundo da luz com outros olhos. E quais olhos? De que Deus deu a nós poder sobre esse reino. Não há força espiritual da maldade que possa ficar na frente daqueles que estão cheios de Jesus Cristo. Tem um texto na Bíblia que Jesus disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe o que a gente entende desse texto? A gente entende, é como se aqui fosse a porta da igreja. E que o diabo está querendo entrar e a gente diz: aqui você não entra. Não, o texto não está dizendo isso. É o contrário. É as portas do inferno que não vão prevalecer. É a igreja chegando nas portas do inferno e arrebentando no poder que há no nome de Jesus, libertando os cativos, os oprimidos do diabo e todos aqueles que vivem na opressão. E Deus nos deu poder para ir contra, derrubar as portas do inferno, derrubar o reino espiritual das trevas e no nome de Jesus a gente ser mais do que vencedor. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, Daniel Mastral, o cristão e o submundo, que isso seja para a gente apenas uma coisa que nos impulsiona a saber. A gente nem precisava que ninguém tivesse ido, se envolvido com essa seita, para saber que este mundo é real. E para aqueles que não acreditam, deixa eu te dizer, é real. E está atuando o tempo inteiro para destruir, principalmente aqueles que andam com Cristo na vida, nos caminhos da santidade, da retidão. Mas deixa eu dizer para você, eles não têm nenhum poder sobre você. Porque as marcas do sangue do Cordeiro estão sobre a tua vida, meu irmão. É isso que eu gostaria de dizer aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção, por vocês terem chegado até aqui. E eu peço a você que vocês fortaleçam o meu trabalho, que está apenas no começo. Mas fortaleçam como? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado.